São Pedro Apóstolo e São Norberto. Para todo o povo de Deus, esta solenidade é motivo de grande júbilo, reverência, gratidão, adoração por este precioso, grandíssimo dom que o amor misericordioso do Senhor providenciou para o seu povo e para toda a humanidade. Humanidade que Ele criou para a comunhão de amor com Ele. Comunhão quebrantada, rompida, dissolvida pela desobediência do pecado, mas jamais abandonada por Deus no seu projeto de amor por nós. E que Deus, em sua infinita misericórdia, veio abrindo brechas na história da humanidade, até conseguir corações dóceis, disponíveis, nos quais Ele pôde dar-se a conhecer e dar a conhecer o seu plano de amor, de graça e de comunhão, fazendo aliança com Abraão, Isaac, Jacó, sua descendência, que depois acaba caindo escrava no Egito, e que a misericórdia de Deus estende a mão através de seu servo Moisés, fazendo uma nova aliança, aliança mosaica, e estabelecendo aquela experiência fundante da fé de Israel e de todo o povo bíblico, que foi a Páscoa, a passagem do Senhor libertando o seu povo da opressão, da escravidão, da miséria, do mal, e poupando os filhos dos hebreus com o sangue do Cordeiro, que marcava os umbrais das portas dos filhos de Israel, e sinal do sangue do verdadeiro e definitivo Cordeiro Pascal, que irá libertar o povo não de uma escravidão temporal, política, civil, mas da escravidão muito mais radical, da escravidão do pecado, da divisão interna, que desfigurava a própria identidade do ser humano, de imagem e semelhança do Deus comunhão. Divisão da comunhão com Deus, rompida pelo pecado, e divisão da comunhão fraterna, estragada pelas consequências do pecado, que ao nos romper com Deus, nos faz também romper com os irmãos. A ruptura também da harmonia com todo o universo criado, e que Deus queria restaurar, restabelecer no seu infinito amor, que Ele vai gradativamente dando a conhecer. Nós ouvimos na primeira leitura Moisés lembrando os mandamentos do amor que o Senhor deu ao seu povo, para que este povo voltasse a viver no amor comunhão com Deus, comunhão fraterna, comunhão com o universo criado, viver em sintonia com o projeto de amor, de vida, de paz e de comunhão de nosso Deus. E
Moisés asperge o povo com o sangue do Cordeiro Pascal, lembrando o sangue da aliança. Mas este sangue era mera preparação. Lembra o autor da carta aos Hebreus que o sangue de cordeiros, de bodes, de bois, era absolutamente incapaz de perdoar pecados. Que estes sacrifícios eram mera sombra e anúncio preparatório do verdadeiro e definitivo sacrifício único, capaz de resgatar da escravidão, do egoísmo, do desamor, do ódio, do mal, do pecado e da morte. O sacrifício redentor do Cristo Jesus, em sua nova e eterna aliança, estabelecida no seu sangue derramado pelo perdão dos pecados, no seu corpo sacrificado pela redenção de muitos. Nós ouvimos no Evangelho o relato da instituição da Eucaristia. O Senhor que naquele clima de celebração da antiga Páscoa, figura e preparação da sua, celebra a Páscoa com seus discípulos. E no meio dos ritos memoriais daquela primeira grande libertação temporal, realizada outrora por Deus com o seu povo, na Páscoa dos judeus, Jesus institui a nova e eterna Páscoa, a nova e eterna aliança de Deus com a humanidade. Isto já foi preparado ao longo da história da humanidade, ao longo da história das religiões e particularmente da história sagrada, da história do povo de Israel, preparação para o novo Israel de Deus, a sua igreja e o seu reino definitivo nos céus. Já nos povos antigos, aquele coração humano criado por Deus para a comunhão com Ele, para a profunda amizade e intimidade de amor unificador na Trindade Santa, este coração que rompeu esta grande graça e esta imensa e plena felicidade do estar em Deus, vivia sedento de Deus e buscando a Deus como que as apalpadelas, como lembra São Paulo. E a humanidade, já não mais conhecendo a Deus, que se lhe tornou estranho, não porque Deus lhe estivesse distante, porque a humanidade se distanciava dele, se tornava impermeável ao seu amor, apesar de estar mergulhada, imersa neste mistério de amor, comunhão com Deus. O Deus comunhão não conseguia penetrar no coração dos seres humanos, mas os corações angustiados e sedentos desta paz, comunhão com Deus, inventavam divindades, inventavam ritos para tentar, de alguma forma, restabelecer a comunhão com o Deus desconhecido. E tanto na história das religiões a gente vê os antigos sacrifícios rituais e os banquetes de comunhão, como expressão desta aspiração do coração humano. A humanidade oferecia dos frutos da terra e dos pratos que de melhor podiam
preparar, oferecia banquetes às divindades, ou no caso da história de Israel, ao Deus único e verdadeiro. E depois de estes pratos, estes alimentos terem sido oferecidos a Deus ou às divindades, que nem sequer existem, os seres humanos que haviam oferecido se banqueteavam com aquelas comidas e assim aplacavam aquele vazio interior e aquela sede de comunhão com Deus, consolando-se por imaginar-se em comunhão com a divindade de cujo banquete estava compartilhando, comendo dos pratos que haviam sido oferecidos à divindade. O Senhor, em sua infinita misericórdia, quis responder a esta aspiração dos corações humanos e servir-se deste mesmo sinal, que não podia nem de longe realizar aquilo que era o anseio dos corações humanos, para Ele mesmo entrar em comunhão conosco. Primeiro, trazendo-nos de volta para si, pelo seu sacrifício redentor, fazendo-se um conosco, assumindo a nossa humanidade para nos comunicar a sua divindade, pelo mistério da sua encarnação. E depois querendo estreitar de tal maneira os vínculos de comunhão conosco, que antes de partir decide ficar. Antes de voltar ao Pai, inaugura e estabelece este imenso mistério de amor, perpetuando a sua Páscoa no rito eucarístico. Estabelece o banquete, parte o pão, o abençoa e o dá aos discípulos. Tomem e comam. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Abençoando o cálice, passa aos discípulos e diz: tomem e bebam. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vocês e por muitos, para a remissão dos pecados. O que o sangue dos cordeiros, ou de bodes, ou de bois, não podia jamais realizar, realizou o sangue do Cordeiro Pascal, o Cristo Jesus, no seu sacrifício redentor. Ali estavam poucos: Maria, sua mãe, João, o discípulo amado, Maria de Magdala, Maria, mulher de Cleofas. Os outros fugiram. Mas este sacrifício redentor, que não só marca os umbrais das casas dos hebreus para poupá-los do anjo exterminador, mas sela o amor de Deus nos nossos corações, lavando-nos, redimindo-nos com aquele sangue que jorra do lado aberto do Cristo. E a água, quando já não havia mais sangue, todo ele já versado por amor de nós, simbolizando o nascimento da igreja e dos sacramentos do batismo e da Eucaristia, que nos lavam, que nos dão vida nova, que nos dão vida divina e que nos dão a possibilidade de nutrir-nos
do próprio Deus, no seu corpo, sangue, espírito e divindade presentes no Santíssimo Sacramento do altar. E por fim Jesus vai dizer: façam isto em memorial de mim. Como o povo da antiga aliança celebrava o memorial da Páscoa, que no rito atualiza o grande feito libertador de Deus e dá àqueles que lá não estiveram presentes a possibilidade de participar da mesma graça e sentir-se coenvoltos no mesmo mistério de amor libertador de Deus, que nos arranca da escravidão e nos conduz à terra prometida, que é Ele mesmo, o céu, nossa comunhão com Ele, prefiguradas na primeira Páscoa e realizadas na segunda e definitiva Páscoa, a Páscoa do Senhor. É deste grande mistério que vive a Igreja. Já dizia a encíclica Ecclesia de Eucaristia, o nosso saudoso Papa, agora santo, né? Então, o que nos dizia o Papa com esta encíclica? Que a Igreja vive da Eucaristia e que a Eucaristia faz a Igreja acontecer, gera a Igreja, alimenta a Igreja. É o grande mistério de amor que a Igreja vem celebrando ao longo dos séculos, não como a festa ou a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, mas como o memorial da Páscoa do Senhor e nossa Páscoa. Nossa Eucaristia, que é o centro, é a fonte, que é o ápice da vida cristã. É uma grande alegria, um grande motivo de festa redobrada para a nossa paróquia, paróquia de São Norberto, o apóstolo da Eucaristia, celebrar conjuntamente com nossas paróquias irmãs, Nossa Senhora Rosa Mística e São Pedro Apóstolo, este grande mistério da nossa fé. O que nos diz São Norberto sobre este mistério da Eucaristia? Que ele compreendeu, que ele assumiu, que ele viveu dia a dia este grande mistério de amor e comunhão, colocando a Eucaristia no centro da sua vida e tornando sua vida uma vida eucarística. O Papa dizia de Maria, esta encíclica Ecclesia de Eucaristia, que Maria é a mulher eucarística. Isso não quer dizer que Maria esteja na Eucaristia, claro que não. A Eucaristia é o sacramento do corpo, sangue, espírito e divindade do Cristo Jesus. Mas Maria, mulher eucarística, como São Norberto era o apóstolo da Eucaristia, porque ninguém mais do que Maria viveu da Eucaristia. Viveu o mistério eucarístico de Cristo, já lá na cruz, quando a Eucaristia se consumou, uma vez que antecipadamente Jesus a deu à sua igreja para que a igreja dela vivesse. Então, na última ceia, Jesus antecipa a Eucaristia, o sacrifício de ação de graças que ele vai consumar pela humanidade ao Pai no Calvário. E aos pés da cruz no Calvário está a mulher eucarística. A mulher que vive da Eucaristia e que faz da sua vida como seu filho. E como seu filho, do qual ela se tornou a primeira e a mais perfeita e modelar discípula. Uma vida eucarística, uma vida de ação de graças, de sacrifício de amor, para gerar vida, amor, comunhão na vida dos seus filhos, filhos da igreja,
que Jesus quis entregar aos seus cuidados maternos. Então, com Maria, com São Norberto, o apóstolo da Eucaristia, que não ficava um dia sem celebrar a Eucaristia, desde o dia da sua ordenação, que não partia para nenhuma atividade apostólica sem celebrar a Eucaristia, porque sabia que qualquer atividade apostólica seria vazia, seria estéril, se não fosse a graça redentora do Cristo, da sua Páscoa e da Eucaristia que a atualiza para nós, da qual a igreja vive. Então celebrava a Eucaristia como fonte de vida cristã, para que a Páscoa de Jesus acontecesse na sua vida e através dele acontecesse na vida de muitos irmãos e irmãs, atualizando o mistério celebrado na Eucaristia, mistério de comunhão. Lembra o apóstolo Paulo, como eu trazia aqui no rito penitencial, o pão que nós partimos não é a nossa comunhão com o corpo de Cristo, e este corpo de Cristo é uno. Se nós não estamos em comunhão com quaisquer dos membros deste corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, não estamos em comunhão com o Cristo Eucarístico. Rompemos a comunhão como Deus comunhão. Então, São Norberto compreendeu bem isto. Por isso, além de apóstolo da Eucaristia, ele era apóstolo da paz, da reconciliação, da comunhão. Porque é decorrência da Eucaristia. Na instituição da última ceia, no relato de João, ao invés de relatar a instituição da Eucaristia, que já era supostamente conhecida e vivida por toda a comunidade cristã, quando João escreve o seu evangelho, já aproximando-se dos anos 100, depois dos anos 70, certamente, próximo do final da era apostólica. Então, João relata o quê? O lava-pés, consequência do mistério da Eucaristia traduzido na prática da vida. Se vivemos em comunhão com o Deus comunhão, coloquemo-nos como o Cristo, comunhão do amor do Pai e do Filho, veio colocar-se em nosso meio, como aquele que serve, que lava os pés, que promove vida, que promove reconciliação e comunhão com Maria, com Norberto, com todos os santos e santas de Deus, com São Pedro, com São Francisco, com São Geraldo, com os padroeiros de todas as outras nossas comunidades, tanto urbanas quanto rurais. Vivamos da Eucaristia. Façamos da nossa vida uma contínua ação de graças a Deus, purificando-nos de tudo o que não esteja conforme a dignidade de filhos e filhas de Deus, purificando nossas consciências, deixando que o sangue de Cristo nos lave de toda divisão, de todo pecado. Que este sangue redentor faça realmente a Páscoa acontecer em nossa vida e nos tornemos, com Jesus e com os santos, promotores de reconciliação, de paz, de unidade e de comunhão. Assim nós não estaremos somente louvando com os lábios, adorando o mistério do Cristo presente na Eucaristia. Nós o estaremos honrando e reverenciando na pessoa de cada irmão e irmã, sacramento, manifestação, revelação do mistério da Trindade que habita no coração de cada batizado, de cada irmão, de cada irmã. Estaremos glorificando a Deus pelo nosso serviço de restauração da dignidade e santidade de vida de filhos e filhas de Deus na vida daqueles que estão à margem,
nas periferias da humanidade, como nos conclama o Papa Francisco a sair ao encontro, para trazer de volta a comunhão com Cristo e com todos os filhos e filhas de Deus. Celebremos nossa festa. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos esta festa com pães ázimos de uma vida nova, de uma vida pascal, de uma vida configurada com o Cristo ressuscitado e promotora de ressurreição, de vida conforme a dignidade e santidade de vida de filhos e filhas de Deus para os menores de nossos irmãos e irmãs. Aí estaremos verdadeiramente trilhando o caminho de Jesus, trilhando o caminho de Maria, de São Norberto, de todos os outros santos e santas de Deus, vivendo vida eucarística e honrando, adorando, reverenciando este grande mistério de forma coerente e autêntica, reverenciando-o não somente na celebração, mas na prática de uma vida conforme ao projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu